foi encontrado. Palavra da salvação. Neste momento nós vamos receber a bênção dos santos evangélicos de pé, vamos casar sobre nós o sinal da cruz e não vamos bater palmas. Prezado no Senhor Israel, os queridos irmãos e irmãs, nós estamos no ano da misericórdia e vocês serão lembrados sempre como a turma de crismandos do ano da misericórdia. O Santo Padre, o Papa Francisco, teve a luminosa ideia de determinar algum lugar que este ano seja um ano marcado pela misericórdia. E cabe a cada um de nós perceber que Deus se define pela sua misericórdia. O nome de Deus é misericórdia. Aliás, é o título de um livro que eu aconselho a todos lerem. O nome de Deus é misericórdia. Do Papa Francisco, do próprio Papa Francisco. Porque é a misericórdia que de fato mais expressa o ser de Deus, o coração do Pai. A parábola que acabamos de ouvir do Evangelho, ela nos mostra como é que Deus age conosco. É importante reconhecer os elementos da parábola. O filho mais novo. Quem é o filho mais novo? O filho mais novo somos nós. Somos os pecadores, os doentes, os aflitos. Somos nós que muitas vezes queremos tomar as rédeas do nosso próprio destino, como fez esse filho mais jovem, cair no mundo, como a gente costuma dizer, na verdade. Quebramos a cabeça. Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para de lá contemplar a mão estendida de Deus para cada um de nós. É assim que Ele nos age. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos acolher. Como aquele pai que todas as tardes ou fins de tarde ia para a porteira para ver se lá no fim da rua ele conseguia enxergar o seu filho que voltava. Nunca desesperou de que esse filho um dia pudesse voltar. Assim como Deus nunca se cansa de nos perdoar. Também uma frase do Papa Francisco muito bonita.
Ele diz: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. É verdade. Às vezes nós cansamos de nós mesmos, desanimamos de nós mesmos, mas Deus nunca. Ele sempre espera, confia que um dia nós possamos levantar os olhos e ver que Ele está ali, pronto para nos dar o seu perdão. Nesse livro que eu acabei de mencionar a vocês, O Nome de Deus é Misericórdia, o Papa conta a história de um sacerdote que era muito misericordioso. E esse sacerdote foi chamado para atender a confissão de um prisioneiro de guerra que estava condenado à morte. Ele faria a sua última confissão. E o padre foi pressuroso a atender o condenado. E no meio da confissão, entre os pecados que ele cometeu, ele disse que tinha um pecado que ele guardava com ele. Ele tinha um quase vício, né, de estar assim o tempo todo com as mulheres, vivendo com uma aqui, com outra ali, com outra lá. E o padre perguntou a ele se ele estava arrependido de não ter sido fiel a ninguém, nem a ele próprio, tampouco a cada uma daquelas mulheres com quem ele esteve. Aí ele disse com toda a sinceridade e pureza: não, arrependido não estou, não, porque eu gosto. Ele gostava. Não via nisso uma dificuldade. O padre ficou desesperado porque era a última confissão dele. E ele precisava estar arrependido dos seus pecados. Um dado momento o padre perguntou a ele: mas você gostaria de se arrepender? Você gostaria de sentir arrependimento por isso? Ah, isso eu gostaria sim. Mas eu não me arrependo. Mas eu gostaria de me arrepender. Pois bem, essa foi a brecha que o padre encontrou para fazer com que a misericórdia e o perdão chegassem ao coração daquele homem condenado à morte. É assim que Deus faz conosco. Ele fica esperando só o primeiro momento em que nós manifestamos pelo menos o desejo: estou cansado dessa vida, da maneira como eu estou vivendo, não estou dando sentido à minha existência, os dias estão passando, os meses, os anos, e eu estou empurrando a vida com a barriga. Estou cansado disso, quero dar um sentido novo à minha vida. É isso que Deus espera. Ainda que a gente não consiga plenamente, ainda que nossa fraqueza não nos permita ser consequentes com os desejos que temos no coração, Deus espera isso de nós. Aí dá para a gente entender que esse filho mais novo somos nós mesmos. Nós mesmos que batemos a cabeça muitas vezes e depois nos
nos arrependemos. Muitos não encontram a via do perdão, não porque Deus não queira perdoar, mas é porque a pessoa acha que pecou tanto, que já não tem nem perdão mais para ela. Tem pessoas que pensam isso. E aí não se aproximam da confissão. Para mim não tem mais jeito. Muitos dizem. É interessante a gente perceber a atitude do pai. O filho encomendou aquele discurso, né? Exatamente como a gente faz. Como é que eu vou fazer para falar com o Padre? Os meus pecados. A gente pensa o que vai dizer, quando o que mais interessa não é nem o que eu vou dizer, mas é minha atitude de ir lá, na confiança, procurar o Pai na pessoa do Padre e dizer: Pai, eu pequei, estou arrependido do que eu fiz. E o Pai não quer nem saber direito o que você fez, como esse pai do filho pródigo. O abraçou, cobriu de beijos, colocou um anel no seu dedo, sandália nos pés e mandou fazer uma festa. Há um outro personagem também que encontramos no meio de nós, é o filho mais velho. Vocês sabem quem é o filho mais velho? O filho mais velho, no caso da parábola, eram os judeus observantes da lei mosaica, que cumpriam os preceitos da lei, mas nem por isso eram justificados. Aqueles que pensavam que não precisavam da misericórdia de Deus, porque por seus próprios esforços eram capazes de alcançar a salvação. Às vezes, pelo tamanho da oferenda que faziam, ofereciam um boi, um carneiro, e com isso estava tudo pago. Era assim que pensavam. Hoje em dia, também entre nós, a gente pode encontrar algum filho mais velho, mesmo entre nós, batizados, cristãos. Sabe como isso pode acontecer? Eu vou citar para vocês um exemplo. Imaginem alguém da comunidade aqui de vocês, que num dado momento cometeu um erro gravíssimo, se afastou da comunidade, foi lá viver no modo dele ou dela, e depois tudo na vida dessa pessoa deu errado. E ela disse: por que eu abandonei a minha comunidade? Por que eu abandonei a minha fé? Eu vou voltar para Deus, na minha comunidade. E a pessoa volta. Nem sempre ela encontra corações misericordiosos, prontos para perdoar. Nem sempre. O que às vezes ela encontra são pessoas com o dedo apontado para elas, dizendo: olha lá, olha a fulana aí, fez besteira até não poder mais, agora voltou com cara de santinha. Não é assim que a gente fala? Onde está a misericórdia? Onde está o perdão? Essa é a atitude do filho mais velho. Olha, eu nunca saí da comunidade, sempre fui do apostolado,
sempre rezei o terço, vinha à missa, confessava e comungava. Agora essa daí que viveu uma vida torta durante muitos anos, voltou e o padre só falta fazer uma festa porque ela voltou. Colocou ela na coordenação de uma pastoral. Não é assim que a gente age, né? Nem todos, mas muitos fazem isso. Onde está a misericórdia? Se o pecador se arrepende do seu pecado, Deus seja louvado, e é motivo de fazer festa na comunidade, receber o irmão com alegria, porque ele estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Nós não temos nada que julgar os outros, nada. Aqui a gente tem que lembrar uma outra parábola de Jesus. A parábola não, o episódio da pecadora pública. Jesus olhou para os outros lá e disse: quem de vocês não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. A diferença às vezes está no fato de que os pecados dessa aqui eu não conheço, mas dos outros a gente não sabe, mas todo mundo tem pecados. Todos nós somos pecadores. Por isso Deus não permite que nós julguemos a salvação de quem quer que seja. Deus não permite. Esse aí vai no inferno. Quem disse? Quem disse? Às vezes você vai primeiro que ele. Quem disse? Perdoai e vos será perdoado. O que a gente reza no Pai Nosso todo dia? O Pai Nosso a gente às vezes mente. Rezando o Pai Nosso nós mentimos. Primeiro mentimos quando dizemos: seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mentira! Se Deus não fizer a minha vontade, eu brigo com Ele. Deus se esqueceu de mim, Deus não olha para mim, Deus não quer saber do que eu penso, do que eu faço. Isso quando eu não vou procurar Deus em outra religião. Ou então quando faço promessas, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas olha, meu Deus, se você me der isso que eu estou precisando, eu prometo que eu dou uma perna de cera para você. E Deus precisa disso. E Deus precisa dessas coisas. É a primeira mentira que a gente conta rezando o Pai Nosso. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Não é isso? Devíamos rezar assim, porque na verdade é o que acontece. Eu quero ver quando Deus quer realizar em nossa vida a sua vontade, se nós estamos dispostos. Eu quero ver. Outra mentira que nós cometemos, aliás, essa implica na nossa condenação. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem gente que está mal na vida com isso, né? Tem gente que está mal. Por quê? Porque quer o perdão de Deus, mas não está disposto a perdoar as ofensas recebidas.
Pois saibam todos aqueles que guardam mágoa no coração, se você não perdoar o seu irmão por aquilo que ele fez contigo, seja o que for, você também não será perdoado por Deus. Isso é grave, hein? Isso é muito grave. Quem quer que Deus lhe perdoe, aprenda a perdoar. Como é que a gente tem coragem, né? Como que a gente tem coragem de pedir perdão a Deus? Na hora de pedir perdão, nós somos tão santos, né? Agora, na hora de dar o perdão, não, isso aí não. Isso me pesa tudo, Padre, mesmo para perdoar esses cabras safados, não vou perdoar. É assim. É assim que nós buscamos o perdão de Deus. A segunda leitura de hoje, São Paulo fala aos Coríntios: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. É uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo e tudo vem de Deus. Depois ele diz uma coisa muito importante: somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Deus nos perdoou em Jesus Cristo. Deus manifestou a sua justiça em Jesus Cristo. Por isso ele nos salvou a todos. O que nós precisamos agora é acolher a sua salvação. E aí, meus queridos crismandos, nesse momento eu volto para vocês a pregação, porque vocês se tornam a partir dessa consciência de que somos todos embaixadores de Cristo, vocês se tornam também, de alguma forma, ministros do perdão de Deus. A gente precisa de uma geração nova, que seja marcada pelo perdão. Puxa, eu quero que Deus me perdoe. Eu tenho que aprender a perdoar. Mas não só, eu tenho que anunciar esse perdão aos meus irmãos. Por isso vocês estão sendo crismados, para que, fortalecidos pelo dom do Espírito Santo, vocês possam se tornar na comunidade esses embaixadores do perdão de Deus para os irmãos. Portanto, nós somos chamados a quê? Nós somos chamados a aproximar os contrários, aproximar quem está brigado com o outro. Nós não podemos ser causa de divisão. Nós precisamos ser elementos de união. Quando você vê um irmão brigado com o outro, seja você portador da paz e da concórdia. Nós estamos vendo aí no Brasil uma coisa pavorosa: brasileiros brigando
Porque uns pensam de um jeito e outros pensam de outro. Mas onde está a justiça? Onde está a verdade? Não importa esse ou aquele. O que importa é a verdade. Isso é que importa. Nós não podemos, como irmãos, nos destruir uns aos outros, mas todos devemos buscar o que? A verdade. Eu não vou me meter nesse assunto, mas foi muito apropriado o nome desta etapa, que é a 24ª da Operação Lava Jato. Muito apropriado. Não é o nome da operação? Aletheia. Aletheia. Muitos vão se lembrar disso, durante gerações. Aletheia significa a busca da verdade. O que se quer no Brasil hoje é apurar a verdade, independentemente de quem seja. Ontem, de muitas falas que eu vi na televisão, uma me chamou a atenção. Nós vivemos numa república, e numa república não existe ninguém acima da lei. Isso é muito importante. Numa república não existe ninguém acima da lei. Enquanto a gente vê pessoas que brigam do lado, brigam do outro, não é hora de paixão. Não é hora de paixão, é hora de objetividade. Onde está a verdade? E a verdade, ela surge das provas. Como é que você manifesta para o seu professor que você sabe a matéria? Não sabe não? Como é que você faz prova? A prova mostra que você sabe sim, mas não pode colar. É a prova. Então ninguém tem que ter medo da prova, porque a prova mostra onde está a verdade. Não se trata de briga, se trata da verdade. Mesma coisa, quando entre vocês, umas vezes, briga com o outro, tem que haver um terceiro para dizer: peraí, vamos parar de brigar. Vamos apurar aqui a verdade, a justiça. Né? Quando nós colocamos em primeiro lugar a paixão nos nossos relacionamentos, normalmente nós ficamos cegos para a verdade. Nós ficamos cegos para a verdade. E às vezes as aparências enganam também. Quem é casado sabe muito bem que é precioso aquele minutinho que você às vezes refreia a língua para não dar uma resposta, ou para o marido ou para a esposa. Só um minutinho é precioso e pode evitar um verdadeiro incêndio. Não é assim? Aquele que sabe calar um momentinho só, não é de impulso, não é de ímpeto. Eu digo isso a vocês, sabe por quê? Porque eu já fui muito assim.
Eu primeiro sentenciava, para depois saber se era culpado. Isso estava errado, muito errado. E o antídoto para isso, o que é? Tire a paixão da sua frente. A paixão que eu digo é a raiva, a indignação. Tira isso da frente, porque essas coisas cegam o olhar da verdade. Cegam o olhar da verdade. Então vocês, um dos dons do Espírito Santo, aliás, todos os 7 dons são preciosos, mas tem alguns que são mais, principalmente do que eu estou dizendo agora. Sabedoria é um dom precioso. Discernimento, aprender a discernir, separar uma coisa da outra. Prudência, cuidado com as palavras. Prudência. São Tiago dizia que o órgão mais difícil da gente domar no corpo, sabe qual é? A língua. A língua. É difícil você controlar esse órgãozinho que bate o tempo todo. A língua. E eu digo a vocês uma coisa, é um ditado antigo, e diz o seguinte: o homem e a mulher são senhores das palavras que calam e escravos da que falam. Que depois que ela saiu da sua boca, acabou. Ela ganhou domínio público, né? Depois que você clicou ali, por exemplo, né, no WhatsApp, ou seja o que for, não adianta querer apagar. Você apaga no seu, mas nos outros está lá. E vai ficar. Hoje a linguagem do computador serve para mostrar muito bem isso. Nós temos que ter responsabilidade com as coisas que nós falamos só? Não, com aquilo que nós postamos também. Né? Porque depois que você postou, não é mais teu, é de quem vê. E aquilo vai se multiplicando. Hoje mandaram num desses grupos que colocam na gente. Eu nunca entrei em grupo nenhum, mas me colocaram em um montão de grupos, né? Então, nesse negócio de grupos, me mandaram hoje umas fotos que eu não tive condição de ficar calado, tive que dizer. As fotos do momento que encontraram o corpo do neto do Chico Anísio numa praia aqui em Quissabã. Uma coisa pavorosa. Aí eu coloquei, sabe o quê? Uma pergunta: você gostaria de um ente querido seu ser exposto dessa maneira? Gostaria? Houve um grande silêncio. Porque nós, às vezes, para conseguirmos curtidas, compartilhamentos, fazemos qualquer coisa. Isso está errado. Então, seja o que você fala, seja o que você posta, há uma grande responsabilidade nisso, né? Portanto, vocês que hoje são crismados,
são chamados a ser luz. Vocês trazem essas velas aí por isso, para lembrar que no batismo, a luz da fé foi acesa no coração de vocês. E agora vocês vão reacender esta chama do círio pascal. Para quê? Para que a vida de vocês seja iluminada. Lembrar que vocês são chamados a ser luz na vida dos outros e não escuridão. Apontar caminhos, né? Fazer uma trajetória luminosa. É tão bonito quando alguém diz assim da gente, né? Poxa, a vida daquela pessoa foi um rastro de luz. Por onde ela passou, ela semeou bondade, ela fez o bem, ela foi luz por onde passou. É isso que vocês são chamados. Por isso, há um outro aspecto que é o missionário, né? Ou seja, eu vou chamar 2 de vocês aqui para acenderem as velas do círio pascal. Mas eu não vou acender de todos, são muitos. Perderíamos muito tempo. Mas se eu acender a vela de 2, e esses 2 se sentirem responsáveis por isso, eles vão começar a partilhar essa luz com os outros. E rapidamente todos estarão com as velas acesas. Essa luz que você recebe não pode parar em você. Vocês estão vendo aquela chamazinha ali, ó, é uma só, mas dela sairão todas as chamas que vão iluminar as velas de vocês. Assim é a nossa fé. Ela não diminui quando eu compartilho, muito pelo contrário, ela se multiplica. Né? Na matemática de Deus, só na matemática de Deus, dividir significa multiplicar. Tá bom? Então eu vou chamar aqui, agora é um momento interessante, que o pessoal faz questão de olhar para o outro lado, eu vou escolher os 2, né? Então, vamos lá. Bem. É teu nome? Kennedy. Nome importante. Kennedy. Agora é a vez de uma menina. Uma jovem. Vamos lá. Aline